Estamos dando início ao 12º episódio do Programa de Educação Previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem o patrocínio da Abrap e apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Este episódio traz o tema Direitos dos titulares e dos dependentes de planos de previdência. Quem estará conosco neste bate-papo é a advogada, consultora e educadora de previdência Érica Casinelli Palma, do escritório Cavesale Advogados Associados, especializado na atividade de consultoria e previdência complementar e privada. Érica também é presidente da OAB Prev, que é a operadora de planos previdenciários dos advogados de São Paulo e de outros estados. Quem receberá a advogada Érica Palma é o Cota, para quem eu passo a palavra. Seja bem-vinda, doutora Érica. Muito obrigada, Cota. Que prazer enorme participar de uma iniciativa tão bacana como essa. Fala pra gente. Na sua opinião, por que as pessoas precisam contratar um plano de previdência complementar ao INSS ou até mesmo um plano de previdência privada? Você sabe que essa é uma pergunta que eu tenho respondido bastante ultimamente, né? Por que previdência? E outro dia foi curioso, porque eu fiz um post numa rede social e escrevi que sem previdência não há futuro. E sem previdência complementar, esse futuro é incerto. E é a mais pura verdade, Cota. A gente sabe que com a modernização das relações de trabalho, com essa falta de novas entradas no mercado de trabalho, a previdência social vai ficando cada vez menos atrativa, né? São muitas pessoas dependendo de um sistema hoje que falta planejamento. Então, num país onde a gente também tem uma carência de educação financeira e previdenciária, contratar um plano de previdência hoje é a garantia de ter um futuro melhor. Quando a gente fala de previdência, às vezes as pessoas ficam olhando muito para elas mesmas, né, e falam assim, vou fazer previdência para mim, mas e meu filho, meus dependentes, minha esposa, enfim. A previdência privada ou a previdência complementar, ela serve como ferramenta para o planejamento sucessório? Com toda certeza, Cota. Na verdade, eu acho que essa é uma das principais finalidades da Previdência Complementar, que falta ainda a gente fazer uma boa campanha de informação. Hoje, a Previdência é o coletivo, né? A Previdência Pública é coletiva. E a Previdência Complementar, por mais individual que seja, a gente também precisa pensar no coletivo, porque muitos contribuindo num mesmo plano ajuda a todos. E quando a gente pensa em futuro, a gente não pode pensar só na gente, né? A gente com certeza também tem essa preocupação com os nossos familiares. Então, nada mais natural de que a gente forme uma poupança não só para a gente, mas também para a nossa família. E pensando em poupança, a gente fala também em imposto de transmissão pós-morte. Se a gente pensa numa previdência complementar, a gente pode, inclusive, fazer esse planejamento tributário quando a gente falecer. A gente sabe que, muitas vezes, eu falo que meu coração de mãe fica preocupado, né? Por mais que a gente forme nossos filhos, a gente não sabe exatamente como que vai ser o futuro. Então, se eu puder ajudar eles a planejar como é que vai ser na minha ausência, com certeza vai ser muito melhor, né? Então, assim como no INSS, também nos planos de previdência complementar, dependentes têm direito a benefício previdenciário? Tudo depende do desenho dos planos, né? Tem plano de previdência para todos os gostos, mas no mais das vezes, o plano de previdência é justamente uma proteção para o núcleo familiar. Então, no caso do falecimento do participante, com certeza a proteção se estende para sua família, ou a depender do desenho, a algum herdeiro ou até algum beneficiário que possa ser indicado. Por isso que eu falo que é uma ótima ferramenta de planejamento sucessório. Mas a depender do modelo de previdência, se o titular do plano falecer e não tiver dependente, para quem vai, doutor, esse saldo de conta lá do plano de previdência? Ou seja, se a pessoa tinha R$1 milhão de saldo e ele recebeu de benefício 500 mil, esses outros 500 mil, já que ele não está independente, para quem irá?
Vai para os herdeiros legais, Cota. Antigamente, a gente tinha um modelo que era uma poupança coletiva e comum, né, o que a gente chamava de planos mutualistas. Nessa estrutura, quando você contribuía para o plano, a não ser que fosse um dependente intrinsecamente vinculado ao regime geral de previdência, esse dinheiro ficava para a coletividade. Mas nos planos mais modernos, inclusive os planos oferecidos para os familiares dos participantes dos planos fechados de previdência, essa poupança, ela já está integrada ao patrimônio do participante da sua família. Então, caso o participante venha a falecer, a sua família ou um beneficiário por ele mesmo designado vai ficar com essa poupança remanescente se ele não conseguir usufruir tudo em vida. Então, se tiver saldo, pelo que eu entendi, ele entra no inventário, né, e acaba sendo pago aos herdeiros, é isso? Não, Cota, isso é uma grande confusão que eu vou aproveitar aqui para falar. Muito bom. O plano de previdência, ele é um contrato. E nesse contrato já existe a figura do beneficiário como destinatário dessa poupança em caso de falecimento do titular. Então, a gente não está falando de uma herança propriamente dita que tenha que passar necessariamente por um inventário, a não ser que tenha aquela confusão entre herdeiros, assim, que já é mais raro de acontecer. Hoje, se existe ali no contrato a possibilidade desse enquadramento de herdeiros legais ou dos beneficiários indicados expressamente pelo participante, isso não entra em inventário. Então, você não vai pagar imposto pela transmissão dessa verba. Essa verba, ela já é dirigida ao beneficiário, independentemente do inventário. A gente foge também de imposto nessa hora. Numa situação dessa, né, que a gente está falando aqui, talvez até de extremos, mas como o dependente deve proceder, né, para receber o benefício, né, ou para receber essa parte que o titular acabou não levando enquanto recebia benefício previdenciário? As operadoras de planos de previdência devem manter um contato afinado com a sua massa de participantes. E, por sua vez, esses participantes devem manter os seus familiares informados sobre a contratação dos planos. No caso de um infortúnio, enfim, se a morte realmente acontecer, basta esse familiar entrar em contato com a operadora, com a entidade que administra esse plano de previdência. Basta se habilitar. É basicamente bem parecido como acontece no regime geral. É se habilitar, é mostrar a sua qualidade de beneficiária perante esse plano de previdência de uma forma bem pouco burocrática, e esse plano de previdência com certeza já vai estender essa cobertura sem grandes entraves. E esse beneficiário, doutora Érica, ele tem que receber de uma única vez ou ele pode receber em forma de benefício também mensalmente? Mais uma vez, Cota, sendo contrato, eu falo para você, tudo vai depender de como é a cobertura desse plano contratado. Muitas vezes, alguns planos colocam esses pagamentos únicos já imaginando uma situação de necessidade desses herdeiros. Mas hoje a gente não sabe, às vezes, como um planejamento sucessório e até um planejamento de futuro, esse herdeiro legal, esse dependente, ele não quer receber essa bolada de uma vez só. Ele também quer planejar o seu futuro mediante prestações mensais. Então, a depender do plano contratado, ele pode, sim, ou escolher entre um pagamento à vista ou um pagamento parcelado, ou se sujeitar às regras que foram contratadas. Se tiver mais do que um beneficiário, doutora, como é que funciona? É dividido ao meio, o valor restante? Fala para a gente, por favor. Sim, vamos lá. Alguns planos, para simplificar até a administração, colocam rateios em partes iguais. Mas planos que já tenham, né, sistemas mais elaborados permitem que o próprio participante indique em vida qual é a proporção que ele quer destinar a cada um dos seus beneficiários indicados no plano. Mas se não houver essa indicação, ou por alguma razão tem alguma pessoa indicada que já tenha falecido, por exemplo, que isso pode acontecer, o regulamento do plano ele vai disciplinar essa questão. Mas fique certo que assim, nenhum dinheiro vai ficar à deriva. Todo esse dinheiro vai ser direcionado aos dependentes do participante. Legal. E hoje a senhora administra um grande plano instituído, que é o ABPREV São Paulo, e também de outros estados, né? A gente sabe que quando o plano é patrocinado por uma empresa, o patrocinador coloca um dinheiro também para formar a reserva de poupança do empregado dele. No caso de plano instituído, além do advogado que é associado ao ABPREV,
Tem alguém mais que coloca, a própria OAB coloca dinheiro também, ou somente o associado? Nesse caso, Cota, planos instituídos não tem essa figura do patrocinador, né? A gente não tem a contrapartida de uma pessoa jurídica, a não ser que tenha um contrato estabelecido com um terceiro. Hoje a legislação permite a contribuição de terceiros num plano instituído. Então, a OAB, ela não coloca, ela não injeta recursos. Mas, eventualmente, um advogado que esteja vinculado a um escritório, esse escritório pode fazer um contrato com a OAB-Prev para permitir aportes dele como um terceiro em favor de um advogado colaborador do seu escritório. É possível, sim. A gente sabe, né, todo esforço para a formação de poupança previdenciária é bem-vinda, mas os planos instituídos, eles vêm encontrando cada vez mais espaço na nossa sociedade. A gente precisa pensar em futuro, a gente precisa pensar em capitalização, e quanto mais esforços reunidos, melhor para todo mundo. Então, quando a gente chama não só advogados, né, mas todos os participantes dos planos instituídos e setoriais para formarem poupança, para agregarem seus familiares aos planos, isso só traz benefícios. A gente não consegue pensar em absolutamente nenhum ponto negativo para isso. A gente pensa em dedução fiscal, a gente pensa em planejamento sucessório, a gente pensa em planejamento de futuro, a gente encontra hoje condições favoráveis para você fazer planejamento, inclusive a curto prazo, né? A gente tem vários planos aí com a figura do benefício temporário, ou seja, você consegue continuar pensando numa velhice, mas também ter uma juventude planejada, né? O plano de previdência, ele não é só para quando a gente já não consegue trabalhar, é para a gente aproveitar agora também. Então, poupar e ser previdente serve para tudo mesmo, né? Tá, a senhora falou aí que dedução fiscal, né? Isso quer dizer que o valor que a pessoa faz de contribuição para a Previdência Complementar, ele pode abater no imposto de renda? Com certeza. Pena que não é todo mundo que sabe disso, né? A gente consegue deduzir, obviamente que não serve para quem declara no modelo simplificado, tá? Mas todo o valor que você coloca num plano de previdência, você pode abater até 12% da sua base tributável. Então é bem importante a gente analisar, colocar mesmo ali na ponta do lápis, tudo aquilo que vai sofrer tributação, para saber se você se aproveita desse benefício fiscal. Mas é muito importante que essa informação seja muito bem sopesada. Legal. A gente tem ouvido falar muito também em planos família, né, onde o titular dos planos pode indicar membros da família para os planos de benefícios previdenciários, né? Como é que ocorre isso, essa indicação? É necessário ter um plano exclusivo para a família ou pode ter um plano instituído que ele serve tanto para associados da OAB, por exemplo, como para os dependentes ou membros da família dos associados? O nosso plano da OAB-Prev São Paulo, ele é para advogados e para os dependentes que mantenham vinculação com outro instituidor, que são as nossas caixas, tá? As caixas de assistência vinculadas às OABs dos estados que são os nossos instituidores. Tá? Então, é um mesmo plano que é voltado para os participantes e os seus familiares. Pois, como eu te disse, quanto mais esforço reunido, melhor. Tá? Tudo vai depender do desenho do plano, mas hoje, com o grande crescimento dos planos instituídos, os mesmos participantes já trazem os seus familiares para contribuir dentro de um mesmo cofrinho. Muito bom. Então, aí a gente está falando de planos de previdência que serve tanto para o pai, para a esposa, para os filhos, irmãos, etc. e tal. Netos, Inclusive. E aí, doutora, o que a gente tem ouvido falar também é de alguns modelos de plano, né? Porque quando a gente fala de previdência, as pessoas às vezes têm a ideia de que vai chegar lá aos 65, 70 anos para usufruir. Esses novos planos permitem algum resgate antes ou somente no momento da aposentadoria? Essa era uma das maiores bandeiras do sistema, tá? No universo dos planos patrocinados, né, que são aqueles que são instituídos por empresas para os seus empregados, a gente sempre contou com um dogma muito grande que o participante ele só podia ter acesso aos seus recursos quando ele se desligasse, né? Quando ele não mantivesse mais nenhuma relação de emprego com aquele patrocinador. Só que a gente sabe, depois, inclusive, da gente passar por um período de pandemia como esse, não tem como não pensar
que as pessoas podem ter necessidade de ter acesso à poupança previdenciária, ainda que de forma parcial. A gente precisa incentivar a poupança, a manutenção dessa natureza de poupança previdenciária, mas também a gente não pode fechar os olhos para coisas que podem estar acontecendo no meio dessa trajetória. O contrato de previdência é um contrato de longuíssimo prazo, então você não pode desconsiderar que no meio do caminho esse participante possa precisar ter acesso a esses recursos. E uma nova legislação veio justamente conceder esse benefício, tá? Uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar permite agora resgates parciais, ou seja, o participante ele pode ter acesso a uma parcela dos seus recursos, observadas as carências da lei e eventuais carências adicionais previstas no seu contrato previdenciário, mas a intenção do legislador hoje é pensar em fomento, é pensar em crescimento de poupança previdenciária no nosso país. O sistema de previdência hoje já equivale a mais de 11% do PIB nacional. Então, se a gente não continuar incentivando a formação e manutenção dessa poupança previdenciária, a gente vai estar dando tiro no próprio pé. Tá? Então, hoje o sistema permite, sim, acesso a resgates parciais, você pode pegar um pedaço de dinheiro que você se formar ao longo dessa trajetória até a sua aposentadoria. Temos alguns modelos de planos instituídos com a existência do benefício temporário, ou seja, você pode pegar uma parcela disso e já transformar em renda antes até de chegar naquela sua idade de aposentadoria. Existem outros mecanismos para que você mantenha essa poupança e continue pensando num futuro melhor. Muito legal isso, e faz todo sentido. Então, é como se a doutora Érica fizesse uma previdência para os filhos e depois vai fazer um curso, um mestrado no exterior. Aí pode usar uma parte dessa poupança, então? Com certeza, Cota. Pensar que, assim, eu acho que os pais se preocupam muito com a educação de filho, né? E hoje a gente não sabe qual o dia de amanhã. Então, se a gente consegue fazer esse planejamento, um plano de previdência para o seu filho, para o seu neto, para ajudar no custeio das despesas da faculdade, mas sem desconsiderar a possibilidade desse recurso ficar lá, rendendo frutos até a aposentadoria do seu filho ou do seu neto. Plano de previdência é realmente uma coisa muito boa. Realmente, depois de tudo que foi falado aí, depois que a doutora trouxe todas essas informações, é preciso que as pessoas façam uma reflexão, é preciso que as pessoas pensem, então, não em previdência somente para usar para o futuro, mas também nessa travessia do momento atual até no momento da aposentadoria. Doutora, maravilha estar conversando contigo, mas a gente tem um tempo definido aqui, e eu queria deixá-la totalmente à vontade para fazer as considerações finais desse gostoso bate-papo. Primeiro quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Para mim é uma alegria imensa falar de previdência complementar. Acho que num país, eu já disse, né, mas tão carente de educação financeira e previdenciária, quanto mais a gente disseminar a cultura da formação de poupança, para a gente pensar em futuro, pensar em planejamento, ensinar desde criança, tá? Meu filho tem plano de previdência desde os 4 meses de idade. Tá? E hoje ele sabe disso, assim, eu tenho um filho de 8 anos, um filho de 7, e eles sabem que eles têm um plano de previdência, eles sabem que a mãe trabalha com isso, e a gente aproveita essa oportunidade para conversar mesmo, sabe, sobre prioridades, sobre futuro, sobre presente, sobre a importância de ser previdente, inclusive na formação da educação e a formação acadêmica deles num futuro aí que não tão distante. Então, eu acho muito importante, prestigio a iniciativa, tá, desse trabalho, e eu fico imensamente agradecida. Muito obrigada. Agradecemos a advogada Érica Palma pelas importantes contribuições ao episódio e também ao nosso patrocinador, a ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores da iniciativa Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse nosso site previtaon.com.br e também nossas redes sociais nas plataformas digitais. Nosso próximo episódio discutirá sobre governança das administradoras de planos de previdência. E o Cota receberá Denise Maidanchen, administradora especializada em investimentos, previdência complementar e gestão de desenvolvimento de pessoas. Denise também é professora, palestrante, CEO da Quanta Previdência e diretora do Instituto de Certificação da Seguridade Social.
Te esperamos!